Beleza, galera? Continuando o vídeo sobre a água, nós temos. Eu não. Eu queria dar uma explicação que esse conteúdo realmente é mais extenso. Então, na hora que eu vi que estava dando mais de 35 minutos, resolvi parar o outro vídeo e passei para esse, interrompi. Então, por isso que é continuação da água, num tema muito importante. Depois vocês vão entender a importância desse vídeo, senhores, quando eu falar que o conhecimento salva e a ignorância mata. Vocês vão ver por que eu estou introduzindo esse vídeo com essa frase: conhecimento salva, ignorância mata. Esse vídeo vai ser exclusivamente sobre o pH. O que é o pH, senhores? O pH é uma sigla das palavras P de potencial, H de hidrogênio iônico. É uma palavra um pouco estrondônica, mas é assim mesmo. Então, pH significa potencial hidrogênio iônico. Em tese, significa se aquela substância ela é neutra, ácida ou básica, porque o pH é uma escala que mede a acidez ou a alcalinidade das substâncias. E ela pode também, ela é usada de várias formas. Então, recapitulando, o que é o pH? Potencial hidrogênio iônico, que mede se aquela substância é ácida, neutra ou alcalina. Eu posso chamar também de alcalina ou básica. Estou falando a mesma situação. Então, senhores, nós vamos ver a origem dessa história, porque nós temos que partir de um princípio para vocês entenderem. E para vocês entenderem, a molécula de água é o H2O. O H2O, então, é a molécula de água. Uma ligação covalente parte do princípio que os elétrons são compartilhados, ou seja, ora ele gira na última camada de um átomo, ora ele gira no outro, que estão fazendo ligação. Quando uma molécula de água ela é separada, ou seja, ocorre a dissolução, eu disse a vocês que o oxigênio ele exerce a força de oxidação que ele tem. Então o que ele faz? Não, vai romper. Inclusive essa seta aqui, senhores, era para estar aqui. E ela está aqui por equívoco. O certo é essa seta está aqui, ó, indicando que esse produto se tornou, esse reagente se tornou nesses produtos. Então o local certo da seta é aqui. Então o que acontece? O oxigênio ele não concorda muito com a separação e ele não devolve os elétrons para esse hidrogênio que está aqui, ó. Esse hidrogênio que está aqui fica sem os elétrons e ele não deixa o outro hidrogênio embora. Então, além desse hidrogênio ficar sem os elétrons originais dele, o outro hidrogênio não consegue separar. Isso cria duas substâncias altamente instáveis, que o íons hidrogênio e a hidroxila, OH-. Eu posso chamar, a partir do hidrogênio, eu chamo hidroxila. Eu posso chamar, a partir do oxigênio, eu chamo oxidrila. Tem autores que chamam hidroxila a partir do hidrogênio e tem autores que chamam oxidrila a partir do oxigênio. Então vamos recapitular. Ao invés de separar normalmente, porque se separasse, os hidrogênios iam ficar com os elétrons anteriormente e o oxigênio com os elétrons. Só que o oxigênio não permite essa separação e ao separar dessa forma cria duas substâncias. O íons hidrogênio, que é o H+, e o íons OH-, que é a hidroxila ou a oxidrila. E o que acontece, gente? Quando essas duas substâncias estão em alta concentração no ambiente, na substância, ela leva ao caráter de acidez ou alcalinidade. Então, por exemplo, se estiver com
muito concentrado de íons H+, a substância fica ácida. Se tiver muito concentrado de OH-, a substância fica básica ou alcalina. E aí foi criada uma escala chamada escala de pH, onde 7 é o pH neutro. Essa escala vai de 0 a 14. Então, 7 é o pH neutro, inclusive é o pH da água. Abaixo de 7 é o pH ácido. Acima de 7 é o pH básico ou alcalino. Recapitulando então mais uma vez, criou-se uma escala de pH, onde vai de 0 a 14. Aí está mostrando de 0 a 14, porque o pH, por exemplo, do ácido mais forte é um pouquinho acima de 0, não chega a 1. Um dos ácidos mais potentes que tem é o ácido clorídrico. Inclusive esse ácido ele é produzido no nosso estômago. E uma das bases também mais fortes é a soda cáustica. Por isso que os dois são altamente corrosivos. E a água, ela tem o pH neutro. A água tem um pH neutro. Então, abaixo de 7, abaixo de 7, ácido, acima de 7, alcalino ou básico, e 7 é o pH neutro, que é o pH da água. E olha algumas substâncias, gente, algumas coisas importantes que nós temos. A boca, ela é levemente ácida. E por que a boca é levemente ácida? A boca é levemente ácida porque ela apresenta bactérias que produzem o ácido lático ao comer restos de alimento, ao degradar restos de alimentos que ficam entre os dentes e em outras partes da boca. Então essa bactéria, ao oxidar esse restante de alimento, produz o ácido lático. É o ácido lático que corrói o esmalte do dente, que provoca a cárie. Então, porque as bactérias não vão ficar só por fora. Quando elas ficam por fora, nós chamamos de placa bacteriana. Quando elas interiorizam no dente, aí já causa cárie. A cárie é considerada uma doença, viu, gente? Tem que ser tratada. Pode levar a infecções generalizadas no restante do corpo. Inclusive uma doença chamada endocardite. Falado sobre isso, como é que o nosso organismo se comporta? Primeiro é com a saliva. A saliva é alcalina. A saliva sendo alcalina, ela eleva o pH da boca justamente para neutralizar, para criar um ambiente desfavorável para essa bactéria. Agora, olha como é que funciona também, gente. Nós temos 2 mecanismos para ajudar nessa questão da higienização da boca. A parte mecânica, que é a escovação, e quando você passa o fio dental, então você está retirando mecanicamente os resíduos que ficam no interior da boca e entre os dentes, com a escovação. E quando você passa o fio dental, e você tem a parte bioquímica, quando se escova, quando usa a pasta de dente. Aqui em Minas Gerais, as pessoas têm um hábito de chamar de dente friso, meus primos mesmo chamam de dente friso. No Rio fala pasta de dente. Alguns lugares depois fala creme dental. Mas é o mesmo produto, só muda o nome devido à regionalidade. Então, de todas as substâncias que tem na pasta de dente, a única que é obrigatória é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é um componente obrigatório. Umas vêm com flúor, outras vêm com cânforos, mas obrigatório mesmo é o bicarbonato de sódio. Porque quando você passa o creme dental na boca, ou a pasta de dente, o bicarbonato vai subir o pH. Então o pH que é levemente ácido, ele se torna mais básico, ou seja, mais alcalino.
criando um ambiente desfavorável para as bactérias. O suco de limão também ele é ácido, em torno de 3. Por quê? Porque a presença da vitamina C, que é o ácido ascórbico, faz com que o pH seja abaixo de 7. Por isso que ele é azedo e amargo. O ácido tem tendência de ser azedo. E nós vamos dar um destaque especial a esse aqui, ó, o suco gástrico. Porque o suco gástrico ele tem um pH de 1,5. O pH do estômago é em torno de 1,5. É altamente ácido. E agora os senhores vão entender quando eu falo que o conhecimento salva e a ignorância pode matar. Aqui é a reprodução do estômago, senhores. O estômago é uma bolsa musculosa formada de algumas camadas. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é no interior do estômago, é essa área aqui. Então, o alimento entra por aqui, ele fica dentro do estômago. O estômago tem 2 tipos de mecanismo, o químico e o físico. O físico, a bolsa musculosa, ela vai se movimentando, ela vai revirando o conteúdo lá dentro, que nós chamamos de quimo, e aí de um lado para o outro, sempre sentido unilateral, ou seja, ele entra pela cárdia, que é esse orifício aqui, e sai pelo piloro. Então é sempre de cima para baixo o movimento peristaltismo do estômago. E agora eu vou mostrar para vocês por que eu estou falando sobre isso. Então, eu falei para a gente concentrar nessa parte interna da parede do estômago. A digestão química que ocorre no estômago está relacionada com a liberação de suco gástrico. Entre várias substâncias que são liberadas, o suco gástrico é que tem maior quantidade. Por isso que quando você fica mastigando chiclete, você sente mais fome. Por quê? Porque existe um sistema de autorregulação que quando você mastiga, o estômago entende como um sinal que vai cair alimento no estômago e precisa ter suco gástrico no estômago. Por isso que muitas vezes a pessoa que sente fome ou sente uma dorzinha no estômago, por quê? Porque fica mastigando chiclete, o organismo pensa que vai cair alimento no estômago e já começa a produzir suco gástrico. Então, essa digestão química do estômago, ela tem, entre outras substâncias, ela tem muita quantidade de suco gástrico, que tem uma função microbiana, mas ela tem também outras funções. E aí, não vou pegar muito agora não, porque quando nós tratarmos de proteínas, vocês vão entender como que ocorrem as rupturas das proteínas formando os peptídeos. Mas isso deixa para mais tarde. E aí eu quero tratar de uma situação, a dor no estômago. A dor no estômago, ela pode ter vários sintomas, várias causas, desculpa. A dor no estômago, ela pode ser proveniente de várias causas. Muitas vezes, quando você fica nervoso, nós ficamos nervosos, por que dá aquela dorzinha no estômago? Porque a adrenalina ela é quebrada no estômago. Então, quando ela passa pelo estômago, que ela está sendo quebrada, daí que vem aquele friozinho, aquele termo que nós usamos, friozinho na barriga. Agora, preste atenção, gente, preste atenção. Alguns medicamentos, principalmente anti-inflamatórios, eles têm a capacidade de irritar a mucosa do estômago. E se empregados de forma indiscriminada, eles podem levar ao sangramento do estômago. Primeiro eles causam uma gastrite, depois eles causam uma úlcera, e dependendo do tamanho dessa úlcera, a pessoa vai ter hemorragia homérica. É uma situação, tem que sair correndo para o hospital, e em muitos casos os pacientes não sobrevivem.
Eu vou mostrar para vocês lá para frente. Então, a dor no estômago, ela pode ser proveniente de várias situações. Corriqueiras, falta de alimento, então já passou da hora de alimentar, o suco gástrico já começa a ser. Nós temos um relógio biológico. Então, quando vai dando mais ou menos a hora do almoço, o estômago já fica preparado para receber o alimento. Como não chega o alimento, e aí dá aquela dorzinha no estômago. Então, fala, opa, estou sentindo fome. Aí a pessoa se alimenta, almoça e não tem mais problemas. Falei quando a pessoa fica nervosa, adrenalina, e agora eu vou falar de uma outra situação, gente, presta atenção. Em algumas situações, a dor no estômago, ela é proveniente de uma gastrite, que é a inflamação do estômago, principalmente da parede interna do estômago, aquela que eu mostrei lá atrás. E o que ocorre? Essa gastrite ela está relacionada com a presença de uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Cerca de 50% da população mundial tem esta bactéria no estômago. E por que não é um caso de pessoas, de grande quantidade de pessoas que ficam com gastrite? Porque, seguinte, senhores, são duas situações. A primeira situação é que essa bactéria vive, apesar de ser um parasita, mas na maioria dos casos ela vive em equilíbrio. E eu disse a vocês que todo parasitismo que se torna, que alcança o equilíbrio, ele sai da condição de parasita e passa para a condição de inquilino. Então ele sai da condição de parasitismo e vai para a condição de inquilinismo. E isso é muito importante os senhores perceberem. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque não são todas as pessoas que têm o Helicobacter pylori que vão ter gastrite, que vão ter que tratar. Agora, o sistema imunológico nosso, gente, vocês vão ter que entender isso e prestar atenção. Ele é regulado por uma série de fatores psicoemocionais que pode afetar a performance do nosso sistema imunológico. Meu primo, por exemplo, quando o cachorro dele morreu, no dia seguinte ele teve uma hepatite. De tão abalado que ele ficou quando o cachorro dele morreu, o sistema imunológico dele caiu muito, e aí ele teve hepatite. Então, recapitulando para vocês, cerca de 50% da população mundial tem essa bactéria no estômago, mas nem todas essas pessoas que têm esta bactéria no estômago vai ter gastrite. Por quê? Porque vive de forma equilibrada, vive em equilíbrio. Vamos para mais uma rodada de palavra-chave. Letícia Cailane, da 1001. Letícia Cailane, da 1001. Continuando então, senhores. Alguns fatores também, eles, além do que eu disse aqui para vocês, além do anti-inflamatório, alguns antibióticos, por isso que eles alguns antibióticos só podem ser depois do almoço ou do jantar ou do lanche, não pode tomar esse antibiótico de barriga vazia. O álcool e o cigarro também são fatores que podem levar a gastrite. O álcool, gente, ele é tão pesado que ele já é absorvido no próprio estômago, na boca já consegue absorção e no estômago também. Por isso que o álcool ele atinge a corrente sanguínea muito rapidamente. Este é o nosso vilão, senhores. Esta é a bactéria chamada Helicobacter pylori. Essa ilustração aqui é artificial, mas o formato dela é esse mesmo. Então, a ilustração é artificial, mas a forma é essa mesma, feita por computação gráfica, ok? Eu disse a vocês que 50% da população mundial
mora, desculpa, 50% da população mundial convive com essa bactéria dentro do estômago. E por que que não fica doente, gente? Por causa do sistema imunológico que controla o tamanho dessa população. Mas o que que acontece, para os professores entenderem? Aqui, ó. Esta aqui, ó, é uma parede do estômago com gastrite. Se não tratar a gastrite, ela vira uma úlcera. A palavra úlcera é buraco, ferida. Então, o tecido ulcerado é um tecido lesado, que produz uma hemorragia gástrica, que o tratamento é cirúrgico e imediato. Então, dependendo da distância que a pessoa, do médico. Então, toda a equipe tem que ser muito bem preparada, a começar pelos familiares. A pessoa começa a vomitar muito sangue e vai vomitando, tem que ir para o hospital correndo. Isso é um quadro gravíssimo. E começa aqui, ó, com a gastrite. Então, aquilo que eu falei, conhecimento salva e a ignorância pode matar. Eu cuidei de um paciente lá no Hospital Militar. Inclusive, esse paciente mobilizou 2 equipes de enfermagem só para ele. No Hospital Militar, tinham, na época que eu trabalhava no CTI, 7 leitos. Uma equipe de 6 pessoas. Então, um para cada paciente, dependendo do caso, mais leve, dois pacientes para uma pessoa. Esse caso requereu 3 pessoas. Por quê, senhores? Porque teve que... Eu fiquei só por conta dos dados vitais dele. A outra colega ficou por conta de repor o sangue. E o outro por causa do medicamento. Esse moço, ele chegou do bloco... antes dele ir para o bloco cirúrgico, ele tomou 7 bolsas de sangue. E fazendo... entrava e saía pelas fezes. Por quê? Porque o trânsito intestinal aumentava. Então pensava que estava tendo hematemas. Não, ele não estava tendo hemorragia intestinal. A hemorragia era do estômago. Como o fluxo do sistema digestório ele é unidirecional, ou seja, de cima para baixo, então ele estava eliminando muito sangue em forma de fezes, muito sangue mesmo. E estava se preparando, porque como era no sábado e o bloco cirúrgico não funciona no sábado, não funcionava. Agora não sei como é que está a situação. Aí a equipe cirúrgica foi convocada, porque é uma cirurgia altamente complexa. Esse moço foi para o bloco cirúrgico e não resistiu lá no bloco cirúrgico. Ele ficou muito fraco e tentando combater. Por quê? Porque ele tinha uma dor no joelho. Por isso que eu falo, senhores, conhecimento salva, ignorância mata. Ele tinha uma dor no joelho e ele começou a tomar anti-inflamatório para combater a dor. Senhores, o anti-inflamatório ele tem uma data limite de até 5 dias. Dependendo do anti-inflamatório, o médico só passa 3 dias. São 2 tipos de medicamentos que não se toma mais do que 5 dias. O anti-inflamatório e o corticóide. Geralmente o corticóide ele passa até 3 dias, o anti-inflamatório também. Porque uma das ações do efeito colateral do anti-inflamatório é lesar a parede do estômago. Então agora eu vou explicar para os senhores como que a parede do estômago fica desprotegida devido à ação do Helicobacter pylori. Nós pegamos aqui, ó, um pedacinho da mucosa interna, da parte interna da parede do estômago, um pedacinho, e ampliamos aqui para os senhores verem. Esses orifícios aqui são chamados de fossetas parietais, por onde sai o suco gástrico. Quem produz a fosseta parietal são essas células aqui, ó. Ela produz o suco gástrico. O suco gástrico ele sai sob a forma de jatos. Depois, quando vocês forem estudar a anatomia e fisiologia humana, eu posso até mostrar o vídeo para vocês do suco gástrico saindo assim, em forma de jatos, por esses orifícios, chamados fossetas. Aí vocês vão me perguntar, mas Robson, o suco gástrico não corrói tudo? Corrói. E por que não corrói a própria parede do estômago?
porque existe essa célula aqui chamada células de muco. Essas células de muco produzem uma barreira que não deixa o suco gástrico voltar. Então, essa parede do muco aqui, ó, tá vendo? Esse muco não deixa com que o ácido gástrico, ou seja, o ácido clorídrico do suco gástrico volte e começa a corroer a própria parede do estômago. Mas o que acontece? No estômago de uma pessoa que está, a população de Helicobacter pylori está em desequilíbrio, essa população cresce tanto e passa a passa a comer o muco, destrói o muco. E aí vamos supor que destruiu o muco nessa área aqui, ó. Então o suco gástrico vai subir e vai voltar e passa a corroer a própria parede do estômago. Por isso que fica naquela situação que eu falei. Qual que é o tratamento? O tratamento em si, senhores, é buscar o médico, porque a pessoa começa a sentir dor, e existe uma série de mitos. Não é para tomar leite, não é para tomar limão, é para procurar tomar remédio para matar a micro-organismo. Por isso tem que fazer um exame chamado endoscopia, onde o médico introduz uma cânula, um tubinho fininho com câmera dentro da boca para chegar no estômago. E lá ele começa a vasculhar. E lá ele vai encontrar, então, aquela que eu falei com vocês. Aqui, ó. Olha lá. Esses pontinhos brancos aqui, ó, são grânulos cheios de bactérias, que é o Helicobacter pylori. A situação aqui não foi bem controlada e levou a essa situação aqui, ok? Então, senhores, cuidado com o uso indiscriminado de antibiótico. Vamos a mais uma rodada de palavra-chave. 1002, Natanael. Repasse a informação que você recebeu para o Juan Lucas. Repasse, Natanael da 1002. Repasse a informação que você receber para o Juan Lucas. E só recapitulando, Letícia. Letícia, repassa a informação da 1001. Letícia Kailane, repassa a informação que você recebeu para o Gabriel Wesley. Eu acho que eu esqueci de falar isso. Então agora já está falado. Palavra-chave. Ok, senhores? Assim finaliza o vídeo sobre a água. Muito obrigado.